Conhecer a Deus é o princípio elementar das nossas vidas. Somente conhecendo a Deus nós poderemos nos libertar dessa prisão, se libertar da nossa própria carne, se libertar dos nossos pensamentos maléficos. Essa liberdade que foi comprada a preço de sangue, que você possa conhecer aquele que te comprou por um alto preço. Conhecer Cristo Jesus, revelado único e exclusivamente por intermédio das Sagradas Escrituras. O mundo fala de um Deus, o mundo fala de um Cristo, que por vezes em nada tem a ver com o que as Sagradas Escrituras apontam. Que você possa ler e contemplá-los com seus próprios olhos. Bom dia a todos, que Deus nos abençoe nessa live de número 457, o dia de 56, lendo a Bíblia 40 minutos por dia. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, que Ele nos direcione. Pegue suas Bíblias, abra em Isaías, capítulo 26 e vamos à leitura. A palavra do Senhor diz assim: Naquele dia todos na terra de Judá entoarão este cântico. Nossa cidade é forte. Estamos cercados pelos muros da salvação de Deus. Abram os portões para os justos. Deixe entrar os fiéis. Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam. Aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Confie sempre no Senhor, pois o Senhor Deus é rocha eterna. Ele humilha os orgulhosos, rebaixa a cidade arrogante e lança ao pó. Os pobres a pisoteiam e os necessitados caminham sobre ela. Para os justos, porém, o caminho é reto. Tu que age com retidão, tornas plano o caminho adiante deles. O Senhor, ao seguir tuas justas decisões, depositamos em ti nossa esperança. O desejo de nosso coração é glorificar teu nome. À noite eu te procuro, ó Deus, pela manhã te busco de todo o coração. Pois só quando vem julgar a terra, as pessoas aprendem a justiça. Tua bondade com os perversos não os leva a fazer o bem. Embora outros pratiquem a justiça, eles continuam a fazer o mal. Não leva em conta a majestade do Senhor. Senhor, eles não prestam atenção à tua mão levantada. Mostra teu zelo em defender teu povo. Então serão envergonhados. Que o fogo de tua ira consuma teus inimigos. Senhor, tu nos concederás paz? Sim, tudo o que realizamos vem de ti. Ó Senhor nosso Deus, outros senhores nos governam, mas só a ti adoramos. Aqueles a quem servimos estão mortos, seu espírito jamais voltarão a viver. Tu os atacastes e o destruíste. Há muito caíram no esquecimento. Ó Senhor, engrandeceste nosso povo. Sim, tu nos tornastes grandes, expandiste nossas fronteiras e fostes glorificado. Senhor, em angústia te buscamos, oramos sob o peso de tua disciplina. Como a mulher grávida que se contorce e grita de dor quando dá luz, assim estávamos em tua presença. Senhor, nós também nos contorcemos de dor intensa, mas nosso sofrimento em nada resultou. Não trouxemos salvação à terra, nem vida ao mundo. Teus mortos, porém, viverão. Seus corpos ressuscitarão. Aqueles que dormem na terra se levantarão e cantarão de alegria, pois tua luz que dá vida descerá com orvalho sobre o teu povo no lugar dos mortos. Vá para casa, meu povo, e tranque as portas. Esconda-se por um breve tempo, até que tenha passado a ira do Senhor. Veja, o Senhor vem dos céus para castigar os habitantes da terra por seus pecados. A terra já não esconderá os que foram mortos. Ela os mostrará para que todos os vejam. Naquele dia o Senhor tomará sua veloz e terrível espada e castigará o Leviatã. A serpente que se move com rapidez, a serpente que se enrola e se contorce, ele matará o dragão do mar. Naquele dia, cantem sobre o vinhedo frutífero. Eu, o Senhor, o vigiarei e o regarei com cuidado. Dia e noite vigiarei para que ninguém lhe cause dano. Minha ira terá passado se houver espinhos e mato crescendo ali. Eu os atacarei e os queimarei. A menos que se voltem para mim e me peçam ajuda. Que façam as pazes comigo.
Está chegando o tempo em que os descendentes de Jacó criarão raízes. Israel brotará e florescerá, e encherá de frutos toda a terra. Acaso o Senhor feriu Israel, como feriu seus inimigos? Destruiu o povo, como destruiu seus adversários? Não, mas os exilou para que lhe prestassem contas. Foram exilados de sua terra, como se um vento oriental os tivesse soprado para longe. O Senhor fez isso para purificar Israel de sua perversidade, para remover todo o seu pecado. Por isso todos os santuários idólatras serão reduzidos a pó. Nenhum poste de acera ou altar de incenso continuará em pé. As cidades fortificadas ficarão silenciosas e vazias, as casas abandonadas, as ruas cobertas de ervas daninhas. Bezerros pastarão ali e mastigarão brotos e ramos. Israel é como os ramos secos de uma árvore, quebrados e usados para acender o fogo sob as panelas. É nação toda insensata, por isso, aquele que os criou não terá compaixão nem misericórdia. Chegará o dia, porém, em que o Senhor os ajuntará como grãos colhidos à mão, um por um. Ele os reunirá desde o rio Eufrates, no leste até o ribeiro do Egito, no oeste. Naquele dia soará a grande trombeta. Muitos que estavam perecendo no exílio na Síria e no Egito voltarão a Jerusalém, para adorar o Senhor em seu santo monte. 28. Que aflição espera a orgulhosa cidade de Samaria. A coroa gloriosa dos bêbados de Israel fica na parte alta de um vale fértil, mas sua beleza gloriosa murchará como uma flor. Ela é o orgulho de um povo que o vinho derrubou. O Senhor enviará um exército poderoso contra ela, como forte tempestade e granizo, chuva torrencial ou violenta inundação. Eles romperão contra ela e a derrubarão por terra. A orgulhosa cidade de Samaria, a coroa gloriosa dos bêbados de Israel, será pisoteada pelos inimigos, fica na parte de um vale fértil, mas sua beleza gloriosa murchará como uma flor. Quem a vir apanhará, quem, como o figo, tem porão que alguém apanha e come. Naquele dia o próprio Senhor dos Exércitos será a coroa gloriosa de Israel. Será o orgulho e a alegria do remanescente de seu povo. Dará aos seus juízes anseio pela justiça, e coragem aos guerreiros que defendem seus portões. Agora, porém, Israel é conduzida por bêbados, que vacilam por causa do vinho, que cambaleiam por causa do álcool. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida forte, e ficam tontos por causa do vinho. Vacilam quando têm visões, cambaleiam quando pronunciam suas decisões. Suas mesas estão cobertas de vômito, há sujeira por toda parte. Perguntam: quem o Senhor pensa que somos? Por que fala conosco dessa maneira? Acaso somos crianças pequenas recém-desmamadas? Ele nos diz as mesmas coisas repetidamente, uma linha de cada vez, uma linha mais uma vez, um pouco aqui, um pouco ali. Agora o Senhor terá de falar a seu povo por meio de opressores estrangeiros de língua estranha. Ele disse a seu povo: este é o lugar de descanso, que os exaustos repousem aqui. Este é o lugar de conforto, mas eles não quiseram ouvir. Por isso, mais uma vez, o Senhor lhe explicará sua mensagem. Uma linha de cada vez, uma linha mais uma vez, um pouco aqui e um pouco ali, para que tropece e caiam. Serão feridos, pegos em armadilhas e capturados. Portanto, ouça essa mensagem do Senhor. Vocês, governantes zombadores em Jerusalém, dizem: fizemos um acordo para enganar a morte, uma negociação para evitar a sepultura. A destruição que se aproxima jamais nos tocará, pois construímos um forte refúgio feito de mentiras e engano. Por isso, assim diz o Senhor soberano: vejam, põe em Sião uma pedra angular, uma pedra firme e testada. É uma pedra angular preciosa, sobre a qual se pode construir com segurança. Quem crer jamais será abalado. Provarei vocês com a corda de medir da justiça e com o prumo da retidão, porque seu refúgio é feito de mentiras. Uma tempestade e granizo o derrubará. Porque é feito de engano, uma inundação arrastará. Cancelarei o acordo que fizeram para enganar a morte. Acabarei com a negociação para evitar a sepultura. Quando o terrível inimigo chegar, vocês serão pisoteados. Uma inundação virá repentinamente a cada manhã, dia e noite, até que sejam levados embora. Essa mensagem deixará seu povo aterrorizado. A cama que vocês fizeram é curta demais para se deitarem. Os cobertores são muito estreitos para se cobrir. O Senhor virá, como fez contra os filisteus no Monte Perazim e contra os amorreus em Gibeão. Virá para fazer algo estranho, para realizar um ato incomum, pois o soberano Senhor dos Exércitos disse claramente que está decidido a destruir toda a terra. Portanto, deixe de zombar, ou seu castigo será ainda maior. Ouçam o que vou dizer. Escutem e prestem muita atenção. Acaso o agricultor vive arando a terra, mas nunca semeia? Vive preparando o solo, mas nunca planta? Por fim, não lança sementes de endro, cominho, trigo, cevada e trigo candeal, cada uma de uma maneira apropriada, cada uma em seu devido lugar. O agricultor sabe exatamente o que fazer,
pois Deus lhe deu entendimento. Não se debulha ainda com uma marreta, ela é malhado com uma vara. Não se passa uma roda de trilhar sobre o cominho, ele é batido de leve como uma ripa. É fácil moer o cereal para o pão, portanto, ele não soca demais. Ele o debulha sob rodas de uma carroça, mas não tritura até virar pó. O Senhor dos Exércitos é excelente mestre e dá grande sabedoria ao agricultor. 29. Que aflição espera Ariel, a cidade de Davi. Ano após ano celebram suas festas. Contudo, trarei calamidade sobre vocês. Haverá muito choro e tristeza. Ariel se tornará exatamente o que significa seu nome, um altar coberto de sangue. Serei seu inimigo, cercarei Jerusalém, atacarei seus muros, levantarei torres de cerco e a destruirei. Então as profundezas da terra você falará, suas palavras virão do pó. Sua voz sussurrará no chão, como um fantasma chamado da sepultura. De repente, porém, seus inimigos cruéis serão esmagados, como o mais fino pó. Seus muitos agressores serão expulsos como palha ao vento. De repente, num instante, eu, o Senhor dos Exércitos, entrarei em ação como trovão, terremoto e grande estrondo, com vendaval, tempestade e fogo consumidor. Todas as nações que lutam contra Ariel desaparecerão como um sonho. Os que atacam seus muros sumirão como uma visão noturna. O faminto sonha que está comendo, mas ao acordar ainda sente fome. Sedento sonha que está bebendo, mas ao amanhecer ainda sente sede. Assim será com seus muitos inimigos, aqueles que atacam o monte Sião. Estão espantados, não acreditam, continuam cegos se quiserem. Estão entorpecidos, mas não é pelo vinho. Cambaleio, mas não é por bebida forte. É porque o Senhor derramou sobre vocês um espírito de sono profundo e fechou os olhos de seus profetas e videntes. Para eles, todos os acontecimentos futuros dessa visão são um livro selado. Quando você entregar aos que sabem ler, dirão, não podemos ler, pois está selado. Quando entregar aos que não sabem ler, dirão, não sabemos ler. Portanto, o Senhor diz, este povo fala que me pertence. Honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passa de regras ensinadas por homens. Por isso, mais uma vez, deixarei este povo maravilhado com obras maravilhosas. A sabedoria dos sábios passará, a inteligência dos inteligentes desaparecerá. Que aflição espera os que procuram esconder seus planos do Senhor. Que realizam seus atos perversos na escuridão, dizem, o Senhor não nos vê, não sabe o que se passa. Como são tolos, ele é o oleiro, certamente é maior que vocês, o barro. Pode objeto criado dizer sobre aquele que o criou, ele não me fez? Pode o vaso dizer, o oleiro não sabe o que faz? Logo, em pouco tempo, os bosques do Líbano se tornarão um campo fértil, e o campo fértil produzirá colheitas fartas. Naquele dia os surdos ouvirão as palavras lidas de um livro. Os cegos verão no meio da escuridão e das trevas. Os humildes ficarão cheios de alegria do Senhor, os pobres exultarão o Santo Israel, o opressor já não existirá, o arrogante desaparecerá, os que tramam o mal serão destruídos, os que condenam os inocentes com testemunhos falsos desaparecerão. O mesmo acontecerá aos que trapaceiam para perverter a justiça e contam mentiras para destruir os inocentes. Por isso o Senhor que resgatou Abraão diz ao povo de Israel, meu povo não será mais envergonhado, nem ficará pálido de medo. Quando virem seus muitos filhos e todas as bens que lhe dei, reconhecerão a santidade do Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Os que desviam terão discernimento e os que se queixam aceitarão instrução. 30. Que aflição espera meus filhos rebeldes, o Senhor? Vocês fazem planos contrários aos meus, acordos não dirigidos por mim. Com isso, amontoam pecado sobre pecado. Pois, sem me consultar, desceram ao Egito em busca de ajuda. Puseram sua confiança na proteção do faraó, tentaram esconder na sombra dele. Mas, ao confiar no faraó, serão envergonhados, ao esconder-se nele, serão humilhados. Pois, embora o poder dele se estenda até Zoan, e seus embaixadores tenham chegado a Anis, todos que confiam nele serão envergonhados. Ele de nada os ajudará, mas sim lhes trará humilhação e desonra. Recebi essa mensagem acerca dos animais do Negev. As caravanas se movem lentamente pelo terrível deserto, lugar de leoas
e leões, de serpentes e cobras venenosas. Segue em direção ao Egito, com jumentos carregados de riqueza, camelos levando muitos tesouros, pagamentos em troca de proteção. O Egito nada dará como retribuição. As promessas do Egito não têm valor algum, por isso eu o chamo de Raabe, o dragão inofensivo. Agora vai escrever essas palavras, registra-as num livro. Elas permanecerão até o fim dos tempos como testemunha de que esse povo é rebelde e teimoso e se recusa a ouvir a lei do Senhor. Dizem aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não digam o que é certo. Falem de coisas agradáveis, contem-nos mentiras, esqueçam a verdade, saiam do caminho estreito, parem de nos falar do Santo de Israel. Esta é a resposta do Santo de Israel. Por que desprezam o que digo e preferem confiar em opressão e mentiras? A calamidade virá sobre vocês de repente, como um muro inclinado que se rompe e desmorona. Num instante desabará e cairá por terra. Serão despedaçados como vasilha de barro, esmigalhados tão completamente que não sobrará um caco grande o suficiente para tirar brasa da lareira, como um pouco de água do poço. Assim diz o Senhor soberano, o Santo de Israel, vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Na tranquilidade, na confiança está sua força, mas vocês não quiseram saber. Disseram, nada disso. Entraremos na batalha, montamos em cavalos velozes, a única velocidade que verão, porém, será de seus inimigos, os perseguindo. Cada um deles perseguirá 1000 de vocês, 5 deles farão todos vocês fugirem. Serão deixados com um maço solitário numa colina, com a bandeira no alto de um monte distante. Portanto, o Senhor esperará até que voltem para ele, para lhe mostrar o seu amor e compaixão. Pois o Senhor é Deus fiel, felizes o que nele esperam. O povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não chorará mais. Ele será bondoso quando lhe pedirem ajuda. Certamente atenderá a seus clamores, embora o Senhor lhe tenha dado angústia como alimento e aflição como bebida. Ele permanecerá com vocês para lhe ensinar. Vocês verão seu mestre com os próprios olhos, e seus ouvidos o ouvirão. Uma voz atrás de você dirá, este é o caminho pelo qual devem andar. Quer se voltem para a direita, quer para a esquerda. Então vocês destruirão todos os seus ídolos de prata e suas valiosas imagens de ouro. Jogarão tudo fora como se fossem trapos imundos e dirão, já vai tarde. Então o Senhor os abençoará com chuva na época de plantar. Terão colheitas fartas e muitas pastagens para seus animais. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão cereais de boa qualidade e o vento levará o palha. No dia em que seus inimigos forem massacrados e as torres caírem, haverá riachos correndo em todos os montes e colinas. A lua será tão brilhante quanto o sol, será 7 vezes mais claro, como a luz de 7 dias em um sol. Assim será quando o Senhor começar a sarar seu povo e curar as feridas que lhe causou. Vejam, o Senhor vem de longe, ardendo de ira, cercado de densas nuvens de fumaça. Seus lábios estão cheios de fúria, suas palavras consomem como um fogo, seu sopro é como uma inundação que sobe até o pescoço de seus inimigos. Com sua peneira separará as nações para a destruição, colocará nelas um freio e as levará à ruína. Mas vocês entoarão um cântico de alegria. Como os cânticos das festas sagradas, vocês se alegrarão. Como quando o flautista conduz um grupo de peregrinos a Jerusalém, o monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir sua voz majestosa e mostrará a força de seu braço poderoso. Em sua ira descerá com chamas devoradoras, chuvas torrenciais, tempestades e pedras de granizo. Por ordem do Senhor, os assírios serão despedaçados. Ele os ferirá mortalmente com seu cetro. Quando o Senhor os ferir com sua vara de castigo, seu povo celebrará com tamborins e harpas. Ele levantará o seu braço poderoso e lutará contra seus inimigos. Tofete, o lugar de fogo, há muito está pronto para o rei da Síria. Um monte de lenha aguardada para fogo. Um monte de lenha aguarda sobre a fogueira. O sopro do Senhor, como um fogo de um vulcão, a acenderá. 31. Que aflição espera os que buscam ajuda no Egito, que confiem em seus cavalos, carros e cavaleiros. Depende da força de exércitos humanos em vez de olhar para o Senhor, o Santo de Israel. Em sua sabedoria o Senhor enviará a grande calamidade, não mudará de ideia. Ele se levantará contra os perversos, contra aqueles que ajudam. Pois os egípcios são simples mortais e não Deus. Seus cavalos são apenas carne e não espírito. Quando o Senhor levantar a mão contra eles, tropeçarão aqueles que ajudam, aqueles que são ajudados, todos cairão e morrerão. Pois o Senhor me disse, quando um leão jovem e forte ruge sobre a ovelha que ele matou, não se assusta com os gritos nem com os ruídos de um bando de pastores. De igual modo, o Senhor dos Exércitos descerá e lutará sobre o monte Sião. O Senhor dos Exércitos sobrevoará Jerusalém
e a protegerá como a ave protege o ninho, defenderá e livrará a cidade, passará sobre ela e a salvará. Ó israelitas, embora sejam rebeldes e perversos, voltem para o Senhor. Chegará o dia em que cada um de vocês jogará fora os ídolos de ouro e as imagens de prata que suas mãos pecaminosas fizeram. Os assírios serão destruídos, mas não por espada de homens, a espada de Deus os ferirá. Entrarão em pânico e fugirão. Os jovens assírios serão levados como escravos, até os mais fortes tremerão de pavor, e os príncipes fugirão ao ver suas bandeiras de guerra. Assim diz o Senhor, cujo fogo queima em Sião, cujas chamas ardem em Jerusalém. Capítulo 32. Vejam, aí vem um rei justo, seus príncipes governarão com retidão. Cada um será como abrigo contra o vento e refúgio contra a tempestade, como um riacho no deserto e sombra de uma grande pedra em terra seca. Então todos que têm olhos verão a verdade, e todos que têm ouvidos a ouvirão. Até que os que se iram depressa terão bom senso e entendimento. Os que gaguejam falarão com clareza. Naquele dia os tolos não serão considerados heróis, e as pessoas sem caráter não serão respeitadas. Pois os tolos dizem tolices e planejam mal, praticam perversidade e espalham falsos ensinamentos a respeito do Senhor. Negam comida aos famintos e não dão água aos sedentos. As artimanhas dessa gente sem caráter são perversas, tramam planos maldosos e mentem para condenar os pobres, mesmo quando a causa dos pobres é justa. Os generosos, porém, planejam fazer o que é generoso, e permanecem firmes em sua generosidade. Ouçam, mulheres negligentes, preste atenção, vocês que são tão arrogantes. Em breve, pouco mais de um ano, vocês, presunçosas, ficarão apavoradas. Suas plantações de frutas nada produzirão, e não haverá colheitas. Tremam, mulheres negligentes. Deixem de lado a sua arrogância. Arranquem suas lindas roupas e vistam-se de pano de saco. Batam no peito em lamento por suas belas propriedades e videiras frutíferas. Pois suas terras ficarão cobertas de espinhos e matos, seus lares alegres e suas cidades felizes desaparecerão. O palácio será abandonado, a cidade sempre agitada ficará vazia, jumentos selvagens andarão soltos, rebanho passarão na fortaleza, nas torres de vigia, até que por fim o Espírito seja derramado do céu sobre nós. Então o deserto se tornará campo fértil, e o campo fértil produzirá colheitas fartas. A retidão governará no deserto, e a justiça no campo fértil. Essa justiça trará paz, haverá sossego e confiança para sempre. Seu povo viverá em paz, tranquilo em seu lar, terá descanso e segurança. Ainda que bosques sejam destruídos, a cidade seja arrasada, o povo será abençoado. Onde quer que semeie, terão colheitas fartas. Seu gado e seus jumentos pastarão livremente. Que aflição espera vocês, assírios, que destroem os outros, mas nunca foram destruídos. Traem outros, mas nunca foram traídos. Quando terminarem de destruir, serão destruídos. Quando terminarem de trair, serão traídos. Mas tem misericórdia de nós, Senhor, pois esperamos em Ti. Sê nosso braço forte a cada dia, nossa salvação em tempos de angústia. O inimigo corre quando ouve tua voz, quando te levantas as nações fogem. Como os campos são despojados por lagartos e gafanhotos, assim o exército da Síria será despojado. Embora o Senhor seja grandioso e viva nos céus, fará de Sião a habitação de sua justiça e retidão. Ele será seu firme alicerce. Ele proverá farto alimento de salvação. Sabedoria e conhecimento, o temor do Senhor será seu tesouro. Agora, porém, seus guerreiros valentes choram em público, seus embaixadores da paz derramaram lágrimas de amargura. Suas estradas estão desertas, ninguém mais viaja por elas. Quebraram o tratado de paz, não se importam com as promessas que fizeram perante testemunhas. Não têm respeito por ninguém. A terra de Israel murcha de tanto chorar. O Líbano seca de vergonha. A planície de Saron agora é um deserto. Baçã e Carmelo foram saqueados. O Senhor, no entanto, diz: agora me levantarei. Agora mostrarei meu poder e minha força. Vocês só produzem capim seco e palha. Seu sopro se transformará em fogo e os consumirá. Seu povo será completamente queimado como espinheiros cortados e lançados no fogo. Preste atenção ao que fiz. Nações distantes, vocês que estão próximas, reconheçam meu poder. Os pecadores em Sião tremem de medo. O terror se apodera dos ímpios. Quem pode conviver com este fogo consumidor? Quem pode sobreviver a essas chamas devoradoras? Os que são justos e íntegros não lucram por meio desonestos, que se mantêm afastados de subornos, que não dão ouvidos aos que tramam assassinatos, que fecham os olhos para toda a tentação de fazer o mal. Esses habitarão nas alturas, as rochas dos montes serão sua fortaleza, terão provisão de alimento e não lhes faltará água. Seus olhos verão o rei em todo o seu esplendor, verão a terra que se estende para longe. Vocês se lembrarão deste tempo de terror e perguntarão: onde estão os oficiais que contaram as nossas torres?
Onde estão os que registraram o despojo tirado de nossa cidade derrotada? Não verão mais esse povo arrogante, que fala uma língua estranha e desconhecida. Em vez disso, verão Sião como um lugar de festas sagradas, verão Jerusalém, cidade tranquila e segura. Serão como uma tenda com as cordas bem esticadas e as estacas firmemente cravadas no chão. O Senhor será nosso poderoso, e será como um largo rio de proteção, que nenhum adversário consegue atravessar, em que nenhuma embarcação inimiga consegue navegar. Pois o Senhor é nosso juiz, nosso comandante e nosso rei. Ele nos livrará. As velas dos inimigos pendem soltas de mastros quebrados, presas com cordas inúteis. Seu tesouro será repartido entre o povo de Israel. Até mesmo os deficientes físicos receberão sua parte. O povo já não dirá: estamos doentes e indefesos, pois o Senhor perdoará seus pecados. Capítulo 34. Venham e escutem, nações da terra. O mundo e tudo que nele há, ouçam minhas palavras, pois é grande a ira do Senhor com as nações. Está furioso com todos seus exércitos. Ele destruirá por completo, ele as condenará à matança. Seus mortos não serão sepultados, o fedor de seus cadáveres encherá a terra, e o sangue escorrerá pelos montes. Os céus lá no alto se dissolverão, desaparecerão como pergaminho enrolado. As estrelas cairão do céu como folhas secas da videira, como figos murchos da videira. E quando minha espada tiver terminado seu trabalho nos céus, cairá sobre Edom, a nação que condenei à destruição. A espada do Senhor está banhada em sangue e coberta de gordura, e de sangue de cordeiros e bodes, e de gordura de carneiros. Sim, o Senhor oferecerá um sacrifício na cidade de Borza, fará grande matança em Edom. Até homens fortes como bois morrerão, tanto os mais jovens como os mais velhos. A terra ficará ensopada de sangue, e o solo cheio de gordura. Pois o dia de vingança do Senhor, o ano em que retribuirá a Edom, por tudo que ele fez a Israel. Os riachos de Edom se encherão de piche ardente, e a terra ficará coberta de fogo e enxofre. Esse julgamento sobre Edom jamais terá fim. Sua fumaça subirá para sempre. A terra ficará deserta de geração em geração. Ninguém voltará a habitar nela. Ali viverão a coruja no deserto e o mocho, o corujão e o corvo. Pois Deus medirá aquela terra com cuidado. Ela medirá para o caos e para a destruição. Ela chamará a terra do nada. Logo, seus nobres desaparecerão. Espinhos invadirão seus palácios, urtigas e cardos crescerão em suas fortalezas. As ruínas serão moradas de chacais e habitação de corujas. Animais do deserto se misturarão com hienas, ali com hienas. Bodes selvagens berrarão uns para os outros. Entre as ruínas, criaturas da noite irão até lá para descansar. Ali a coruja fará seu ninho e porá seus ovos. Chocará os filhotes e os cobrirá com suas asas. Os abutres também irão para lá, cada um com seu par. Procurem no livro do Senhor e vejam o que ele fará. Não faltará nenhum desses animais, nenhum deles ficará sem par, pois o Senhor assim prometeu, seu espírito fará tudo se realizar. Ele lançou sortes e dividiu a terra, e entregou essas criaturas como propriedade. Elas a possuirão para sempre, de geração em geração. 35. As regiões desabitadas e o deserto exultarão. A terra desolada se alegrará e florescerá como um açafrão. Haverá muitas flores, cânticos e alegria. Os desertos se tornarão verdes como os montes do Líbano, belos como o Monte Carmelo e a planície de Saron. Ali o Senhor mostrará sua glória, o esplendor de nosso Deus. Fortaleçam os de mãos cansadas, apanhem os joelhos fracos. Digam os de coração temeroso, sejam fortes e não temam, pois seu Deus vem para vingar de seus inimigos, ele vem para salvá-los. Quando ele vier, abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Os aleijados pularão como cervo, e os mudos cantarão de alegria. Fontes brotarão no deserto, rios correrão na região desolada, o solo ressecado se tornará um açude, a terra sedenta mananciais de água, o capim, a cana e o junco florescerão, onde antes viviam chacais do deserto. Um caminho largo atravessará a terra antes desabitada e será chamado caminho de santidade. Os impuros jamais passarão por ele. Será somente para os que andam nos caminhos de Deus, os tolos jamais andarão por ele. Ao longo desse trajeto, leões não ficarão à espreita, nem qualquer outro animal feroz. Não haverá nenhum perigo, somente os redimidos andarão
lamentarão por ele. Os que foram resgatados pelo Senhor voltarão, entrarão cantando em Sião, coroados com alegria sem fim. A tristeza e o lamento desaparecerão e eles ficarão cheios de alegria e felicidade. 36. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senecaribe, rei da Síria, atacou a cidade fortificada de Judá e a conquistou. Então o rei da Síria enviou Alaque, seu comandante em chefe, junto com um grande exército para confrontar o rei Ezequias em Jerusalém. Os assírios se posicionaram ao lado do aqueduto que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo onde se lava a roupa. Eles são os oficiais que saíram ao encontro deles: Eliaquim, filho de Ilquias, o administrador do palácio; Sebna, secretário da corte; e Joá, filho de Asaf, historiador do reino. O porta-voz do rei assírio mandou que transmitisse essa mensagem a Ezequias: assim diz o grande rei da Síria: em quem você confia que lhe dá tanta segurança? Pensa que meras palavras podem substituir a experiência da força militar? Com quem você conta para se rebelar contra mim? Como o Egito. Se você se apoiar no Egito, ele será como um junco que se quebra sob seu peso e perfura sua mão. O faraó, rei do Egito, não é digno de nenhuma confiança. Talvez vocês digam: confiamos no Senhor nosso Deus. Mas não foi ele que Ezequias insultou? Ezequias não destruiu os santuários e altares dele e obrigou a todos a ajudar Jerusalém e Jerusalém a adorarem somente no altar em Jerusalém? Vou lhes dizer uma coisa: faça um acordo com meu senhor, o rei da Síria. Eu lhes darei 2.000 cavalos se forem capazes de encontrar homens em número suficiente para montá-los. Com seu exército minúsculo, como podem pensar em desafiar até o contingente mais fraco do exército de meu senhor, mesmo com a ajuda de carros e dos cavaleiros do Egito? Além disso, imaginam que invadindo sua terra sem direção do Senhor? Foi o próprio Senhor que nos disse: ataquem essa terra e destruam-na. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao porta-voz: por favor, fale conosco em aramaico, pois entendemos bem essa língua; não fale em hebraico, pois o povo sobre o muro ouvirá. O porta-voz, no entanto, respondeu: vocês pensam que meu senhor enviou essa mensagem apenas para vocês e para meu senhor? Ele quer que todo o povo a ouça, pois quando cercamos esta cidade, eles sofrerão junto com vocês. Ficarão tão famintos e sedentos que comerão as próprias fezes e beberão a própria urina. Então o porta-voz se levantou e gritou em hebraico: ouça essa mensagem do grande rei da Síria. Assim diz o rei: não deixe que Ezequias os engane, ele jamais será capaz de livrá-los. Não deixe que eles os convençam a confiar no Senhor, dizendo: certamente o Senhor nos livrará, essa cidade jamais cairá nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequiel. Essas são as condições que o rei da Síria oferece. Façam as pazes comigo. Abram as portas e saiam. Então cada um de vocês continuará a comer de sua própria videira e de sua própria figueira, e a beber de seu próprio poço. Depois providenciarei que sejam levados a outra terra como esta, uma terra com cereais e vinho novo, com pão e vinhedos. Não deixe Ezequias enganá-los, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses de alguma outra nação livraram seu povo do rei da Síria? O que aconteceu aos deuses de Ramate e Arpade? E quanto aos deuses de Serfaim? Acaso algum de Deus livrou Samaria de meu poder? Qual dos deuses de qualquer nação foi capaz de livrar seu povo de meu poder? O que os faz pensar que o Senhor pode livrar Jerusalém de minhas mãos? Mas o povo permaneceu em silêncio e não disse uma palavra sequer, pois Ezequias havia ordenado: não lhe respondam. Então Eliaquim disse ao filho Ilquias, administrador do palácio, Sebna, secretário da corte, e Joá, filho de Asaf, historiador do reino, voltaram a Ezequias, rasgaram suas roupas e foram contar ao rei o que o porta-voz tinha dito. 37. Quando o rei Ezequias ouviu esse relato, rasgou as roupas e vestiu-se com panos de saco e entrou no templo do Senhor. Enviou Eliaquim, administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte e os principais sacerdotes, todos vestidos com panos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles disseram: assim diz o rei Ezequias: hoje é um dia de angústia, insulto e humilhação. É como quando a criança está prestes a nascer, mas a mãe não tem força para dar à luz. Contudo, talvez o Senhor, seu Deus, tenha ouvido. O porta-voz que o rei da Síria enviou para desafiar o Deus vivo, e o castigue por suas palavras. Por favor, ore por nós que restamos. Depois que os oficiais do rei Ezequias transmitiram a mensagem ao profeta Isaías, ele respondeu: digam ao rei que assim diz o Senhor: não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Síria. Ele receberá as notícias que o farão voltar para sua terra.
ali eu providenciarei que ele seja morto à espada. Enquanto isso, o porta-voz partiu de Jerusalém e foi consultar o rei da Síria, pois tinha sido informado que o rei havia deixado Laques e estava atacando Líbano. Logo depois, o rei Senecaribe recebeu a notícia de Tiraca, rei da Etiópia. Havia saído com seu exército para lutar contra ele. Então enviou seus homens de volta a Ezequias em Jerusalém com a seguinte mensagem: essa é uma mensagem para Ezequias, rei de Judá. Não deixe que seu Deus, em que você confia, engane com promessa de que Jerusalém não será conquistada pelo rei da Síria. Você sabe muito bem que os reis da Síria fizeram por onde passaram. Destruíram completamente todos que atravessaram seu caminho. Quem é você para escapar? Acaso os deuses de outras nações, como Gozã, Arã, Recef e o povo de Éden, que estavam em Telazar, as livraram? Meus antecessores destruíram todos eles. O que aconteceu ao rei Amate e ao rei Arpate? O que aconteceu aos reis de Serfaim, de Rena e de Iva? Depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e a leu, subiu ao templo do Senhor e a estendeu diante do Senhor. Então Ezequias fez essa oração à presença do Senhor: o Senhor dos exércitos, ó Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins. Só tu és Deus de todos os reinos da terra. Sim, tu criaste os céus e a terra. Inclinaste teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras com as quais Senecaribe desafia o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria destruíram todas essas nações. Lançaram os deuses dessas nações no fogo e os queimaram. É claro que os assírios conseguiram destruí-los. Não eram deuses de verdade, mas apenas ídolos de madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos do poder desse rei. Então todos os reis na terra saberão que somente tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: visto que você orou a mim a respeito de Senecaribe, rei da Síria, o Senhor proferiu esta palavra contra ele: a filha virgem de Sião o despreza e ri de você. A filha de Jerusalém balança a cabeça com desdém enquanto você foge. A quem você desafiou, de quem zombou, contra quem levantou a voz? Para quem olhou com arrogância? Para o Santo de Israel? Por meio de seus mensageiros desafiou o Senhor. Disse: com meus numerosos carros de guerra conquistei os montes mais elevados, sim, os picos mais remotos do Líbano. Cortei seus cedros mais altos e seus melhores ciprestes. Cheguei às suas maiores alturas e explorei suas florestas mais densas. Cavei poços em muitas terras estrangeiras e me refresquei com sua água. Com a sola de meu pé, sequei todos os rios do Egito. Mas você não sabe, eu decidi tudo isso há muito tempo. Planejei essas coisas no passado distante, agora as realizo. Planejei que você transformaria as cidades fortificadas em mãos de escombros. Por isso seus habitantes perdem as forças e ficam assustados e envergonhados. São frágeis como a relva, indefesos como brotos verdes e tenros. São como o capim que surge no telhado, queimado antes de crescer. Mas eu conheço bem, sei onde está, e sei de suas idas e vindas. Sei como enfureceu contra mim, por causa de sua raiva contra mim, de sua arrogância que eu mesmo ouvi. Porém minha argola em seu nariz, e meu freio em sua boca. Eu o farei voltar, pelo mesmo caminho por onde veio. Então Isaías disse a Ezequias: essa é a prova de que minhas palavras são verdadeiras. Neste ano vocês comerão somente o que crescer por si, no ano seguinte o que brotar disso. Mas no terceiro ano semeiem e colham. Cuidem de suas videiras e comam de seus frutos, vocês que restarem em Judá. Os que escaparem da destruição lançarão raízes em seu próprio solo, crescerão e darão frutos. Pois um remanescente de meu povo sairá de Jerusalém, um grupo de sobreviventes partirá do Monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. E assim diz o Senhor a respeito da Síria: seus exércitos não entrarão em Jerusalém, nem dispararão contra ela uma só flecha. Não marcharão com escudos fora de seus portões, nem construirão rampas de terra contra seus muros. O rei voltará à terra dele pelo mesmo caminho por onde veio. Não entrará na cidade do Senhor. Por minha própria honra e por causa de meu servo Davi defenderei essa cidade e a libertarei. Naquela noite o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Então Senecaribe, rei da Síria, levantou do acampamento e partiu para sua terra. Voltou para Nínive e ali ficou. Certo dia, enquanto ele adorava no templo de seu deus Nisrod, seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada, fugiram para a terra de Arate, e outro filho de Esaradom se tornou seu sucessor na Síria. 38. Por esse tempo Ezequias ficou doente, estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, ponha suas coisas em ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará dessa doença.
Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. O Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo a teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Então Isaías recebeu essa mensagem do Senhor. Volte a Ezequias, diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos seus antepassados Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade do rei da Síria. Sim, defenderei essa cidade. Esse é o sinal do Senhor, de que cumprirá o que prometeu. Farei a sombra do sol recuar 10 graus no relógio do sol de Acás. Então a sombra do relógio de sol de Acás recuou 10 graus. Quando o rei Ezequias se recuperou, escreveu este poema. Eu disse, no pleno vigor de minha vida, devo entrar no lugar dos mortos. Serei roubado o restante dos meus anos. Eu disse, nunca mais verei o Senhor, Deus na terra dos vivos. Nunca mais verei essa pessoa alguma, nem estarei com os que vivem neste mundo. Minha vida foi levada embora como uma tenda de pastor na tempestade. Foi cortado como tecelão corta tecido de tear. De repente minha vida se acabou. Esperei a noite inteira com paciência, mas era como se leões me despedaçassem. De repente minha vida se acabou. Delirante chilreava como a andorinha ou como o grou. Depois gemia como a pomba. Meus olhos cansaram de olhar para o céu à espera de socorro. Estou aflito, Senhor, responde-me. Mas o que posso dizer? Ele mesmo enviou esta doença. Agora andarei humildemente toda a vida, por causa da angústia que senti. Senhor, tua disciplina é boa, pois conduz a vida e a saúde. Tu restauras minha saúde e permites que eu viva. Sim, a angústia me fez bem, pois tu me livraste da morte, perdoaste todos os meus pecados. Pois os mortos não podem exaltar-te, não podem entoar louvores. Aqueles que descem a cova já não podem esperar em tua fidelidade. Somente os vivos te louvam, como faço hoje. Cada geração fala de tua fidelidade à geração seguinte. Sim, o Senhor está disposto a me curar. Com instrumentos de cordas entoarei louvores todos os dias de minha vida, no templo do Senhor. Isaías tinha dito aos servos de Ezequias, prepare uma pasta de figos e coloque-na sobre a ferida. Ezequias se recuperará. Ezequias tinha perguntado que sinal o Senhor dará como prova de que irei ao templo do Senhor. 39. Pouco tempo depois, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soube que o rei tinha estado muito doente e havia se recuperado. Ezequias recebeu com alegria os mensageiros babilônios e lhe mostrou tudo o que havia na casa do tesouro: a prata, o ouro, as especiarias e os óleos aromáticos. Também os levou para conhecer seu arsenal e lhe mostrou tudo o que havia nos tesouros do rei. Não houve nada em seu palácio nem em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ver o rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens queriam? De onde vieram? Ezequias respondeu: vieram da Babilônia, de uma terra distante. O que viram em seu palácio? Perguntou Isaías. Viram tudo, Ezequias respondeu. Eu lhe mostrarei tudo o que possuo, todos os meus tesouros. Então Isaías disse a Ezequias: ouça essa mensagem do Senhor dos Exércitos. Está chegando um dia em que tudo em seu palácio, todos os tesouros de seus antepassados acumularam até agora, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Até mesmo alguns de seus descendentes serão levados para o exílio. Eles se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. Ezequias disse a Isaías: a mensagem do Senhor que você transmitiu é boa, pois o rei pensava, pelo menos haverá paz e segurança durante a minha vida. Somente até aqui. Então, não vou conseguir chegar até o 42. Vamos até essa parte. Amanhã, dia 458, nós continuaremos. Amanhã será dia 458, dia 26 de 26, dia 57, a partir do 40. Hoje nós lemos do 26 ao 39. Perfeito. Dessa forma, seguiremos. Que vocês possam comentar e compartilhar e enviar para outras pessoas, para que eles também tenham o hábito da leitura das Sagradas Escrituras. Que Deus continue nos capacitando, não somente a ler, mas compreender, vermos a sua soberania, vermos que nada acontece fora da sua vontade. Nós vemos aqui Ezequias falar que até mesmo a doença havia sido enviada por Deus, e o quanto isso tinha sido benéfico para ele, porque ele podia enxergar coisas que os seus olhos naturais não permitiam antes da doença. Você vê que
tudo Deus usa para dirigir o seu povo. Portanto, alegrem-se no Senhor, sabendo que hoje é o dia que Deus preparou para nós. Que o nome do Senhor seja exaltado, que você consiga enxergá-lo em meio a todas as circunstâncias da sua vida, pois Ele é um Deus presente e fiel, que não abandona o seu povo. Que você tenha um dia maravilhoso. Tamo junto. Até amanhã, se Deus assim permitir. Beijo, fui.